Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que Ele tem dado a nós, e eu estou muito feliz, muito agradecido ao meu Deus pelas dádivas recebidas da sua mão. Então, meus irmãos, quero desde já agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós e agradecer também a sua presença por estar aqui conosco, vendo e ouvindo e aprendendo junto conosco, com o Espírito Santo de Deus, a sua santa e gloriosa palavra. Então, meus irmãos, vamos trazer uma palavra hoje para meus irmãos aqui no livro de Salmos, Salmos de número 34, tá? Abra aí sua Bíblia comigo no Salmo de número 34, iremos aprender aqui mais um pouco com o Senhor. Se você está com a sua Bíblia, irmãos, abra aí, Salmos 34, versículo de número 1, diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Amém, meus irmãos? Palavra do Senhor. E essa mesma palavra, ela, em determinado local, o Senhor nos manda olharmos para cima e contemplarmos a grandeza do Senhor. Ao olharmos, o Senhor diz: olhai para o alto. Quem fez essas coisas? Ele faz essa pergunta. Quem fez? Quem criou os céus? Quem criou as estrelas? Quem criou o universo? A resposta é Deus. E nós, ao olharmos para o céu, ao olharmos para cada canto da terra, nós podemos ter prova da existência de Deus. Nós podemos ter prova do seu imenso poder, da sua imensa graça, da sua imensa misericórdia com todos os seres humanos da terra. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas, e Deus criou os homens e o colocou para habitar sobre a face da terra, mas todos os dias o Senhor provê para os homens, para os animais, para todos aqueles que precisam de provisão de Deus, Deus provê. Então, irmãos, se nós nos alimentamos hoje, foi pela graça de Deus, e foi Deus que concedeu a nós. Então, é mais do que certo, é mais do que louvável que eu e você venhamos ser agradecidos ao Senhor. O céu dá prova de que Deus existe. A terra, também nós temos inúmeras provas da existência de Deus. Mas não é apenas isso. Nós também temos prova da bondade de Deus em nossas vidas. Nós também temos prova de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, irmãos, é sobre essa palavra, é com esse versículo que nós acabamos de ler e mais alguns, que o Senhor irá falar conosco nessa noite. Que nós, assim como nós olhamos para os céus e olhamos para a terra e temos certeza, a terra, o céu é prova de que Deus existe, assim também nós teremos hoje prova da bondade de Deus, prova do favor de Deus, prova da misericórdia de Deus em nossas vidas. Porque, irmãos, quando eu olho para mim e às vezes eu me pego me perguntando: se não fosse a misericórdia de Deus para comigo, aonde eu estaria? Se não fosse Deus ter compaixão da minha pobre alma, o que eu estaria fazendo nesse momento? Não sei, Deus sabe. Então, se hoje eu estou falando com alguém que está inteiramente ligado na presença de Deus, é porque isso é prova de que Deus é bom e de que Deus não tem te abandonado. O texto que nós lemos do Salmo de número 34, versículo de número 1, fala
claramente da bondade de Deus e que nós temos que provar, assim como nós temos prova que todas as coisas que estão nos céus, na terra, foi Deus que fez, foi Deus que criou. Assim como nós temos prova concreta que existe um Deus que governa o universo e tudo o que nele há, nós também temos que ter prova da bondade desse Deus, da misericórdia desse Deus em nossas vidas. E o salmista Davi, quem escreveu esse salmo, ele tinha certeza disso. Por quê? Porque ao escrever esse salmo, ele passou por uma situação de chegar quase à beira da morte, de alguém tirar-lhe a sua vida. Por quê? Porque quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, fugindo de um lado para outro para tentar livrar a sua vida, ele vai para Gate e ali, para tentar se aliar com o rei de Gate, Abimeleque, ou Aquis, assim como você quiser chamar, ele, ao tentar se aliar ali, os servos de Aquis reconheceram que aquele homem era Davi, porque as mulheres de Israel cantavam: Saul matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E diz a palavra do Senhor que quando Davi ouve aquilo, ele teme. E essa história que eu estou te contando está lá em 1 Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 10, tá? Você pode depois acompanhar aí na sua Bíblia, está lá, tá? Então, quando Davi ouve aquelas palavras, ele teme. E ele sabia que se Aquis tivesse certeza que ele era Davi, que matou a Golias, o filisteu, ele iria ali também matar Davi, da mesma forma que Davi matou o gigante Golias. Então, ali naquele momento, naquela hora, Davi teve uma ideia de se fingir de louco, de se fingir de maluco. E ele começa a arranhar as portas, começa a deixar com que saliva venha escorrer pela sua barba. E Aquis, quando olha aquilo, esse homem está louco. Será que não existe doido aqui o suficiente para vocês trazerem mais um na minha presença? E ele expulsou Davi da presença dele. E Davi pôde encontrar ali refúgio, misericórdia perante o seu Deus. Então, irmãos, e quando Davi escapa ali da morte, Davi escapa de ser morto pelos filisteus, ele escreve esse salmo de número 34. E o título diz: Provai que o Senhor é bom. Provai que o Senhor é bom. Então, como eu havia dito a vocês, assim como nós temos prova de que Deus existe, prova de que Ele sustém todas as coisas com seu grande e imensurável poder, nós também temos prova de que o Senhor é bom, de que o Senhor age com misericórdia em nossas vidas. Então, quando Davi, ele escapa da morte, quando Deus livra ele da morte, ele escreve esse salmo. Ele começa o salmo de número 34 dizendo: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Esse homem, irmãos, ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, que não existia momento ruim na vida de Davi, a qual ele não atribuísse a Deus o louvor, a honra e a glória. Porque nós fomos acostumados, meus irmãos, a apenas glorificar a Deus quando as coisas vão bem para nós. Nós fomos acostumados, irmãos, a exaltar a Deus quando a despensa está cheia, quando a nossa bolsa tem dinheiro. Mas quando essas coisas nos faltam, quando essas coisas ficam escassas em nossas vidas, então muitos murmuram, muitos se entristecem, muitos deixam de firmar a sua fé em Deus e firmam a sua fé em homens que nada pode fazer por nós. Então, irmãos, Davi é um exemplo de servo e um exemplo de homem de Deus, porque ele começa esse salmo dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo,
e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Não importava o tempo, não importava a circunstância. Se Davi estava bem, ele bendizia ao Senhor. Se Davi estava mal, ele falava bem de Deus. Que esse exemplo nós venhamos tomar para nós. Que Davi seja de exemplo para essa geração de cristãos, para nós que fazemos parte do corpo de Cristo, de bendizer o Senhor em todo o tempo. Irmãos, e você pode estar me perguntando, o que o Senhor está pedindo, pastor, e o que a palavra de Deus está ensinando é difícil para nós. Por quê? Porque nós, como eu disse para vocês, irmãos, nós somos acostumados a nos alegrarmos quando as coisas vão bem para nós. Quer ver uma coisa? Para os homens que são vibrados em futebol, quando o seu time do coração ganha, eles se alegram, eles soltam fogos, eles pulam de alegria. Mas quando o seu time do coração perde, então se entristece, não tem vontade de beber, não tem vontade de sair, se entristece. Porque assim nós somos, irmãos. Muitos de nós somos movidos pela circunstância. Se tudo vai bem, então nós estamos alegres. Se tudo vai mal, então nós nos entristecemos. Mas a palavra de Deus está nos ensinando a bendizer o Senhor em todo o tempo. Davi, ele entendia isso. Por que bendizer o Senhor em todo o tempo? Por que falar bem de Deus em todo o tempo? Sabe por quê? Porque nos momentos bons da tua vida, você tem amigos, você tem parentes, você tem vizinhos. Muitos de vós, quando tem dinheiro, os amigos se aproximam para gastar, para se alegrar. Mas quando você está num leito, no fundo de uma rede, enfermo, então os amigos se vão. Muitos te deixam, e aqueles que você esperava receber ajuda simplesmente te abandonam. Mas é nesse momento, é nessa hora que Deus jamais te abandona, jamais te deixa. O problema é, irmãos, que nós não conseguimos enxergar isso e não conseguimos perceber que Deus é bom, que Deus livra os seus escolhidos, os seus eleitos. Deus livra da morte, Deus livra das tentações, Deus livra nas tribulações, nas aflições. Entendam, Deus não livra a mim e a você da tribulação, da aflição, não, Ele nos livra na aflição, na tribulação. Então, quando um homem de Deus e uma mulher de Deus entende isso, não há tempo ruim para ele louvar o Senhor, não há tempo ruim para ele bendizer o Senhor. Então, Davi, eu quero que os irmãos entendam uma coisa, Davi aqui já tinha sido ungido rei de Israel, Samuel já havia derramado óleo e ungido Davi a rei de Israel, mas ele estava sendo perseguido por Saul, ele estava sofrendo ameaça de morte. Saul procurava Davi como se Davi fosse o pior assassino, como se Davi tivesse cometido o pior crime contra o seu Senhor. Então, meus irmãos, nesse momento em que Davi foge, nesse momento em que Davi busca abrigo com o rei de Gate, o rei Aquis, Abimeleque, e ali os seus servos reconhecem que era Davi, Davi tem essa atitude de fingir que estava louco, de fingir que era doido. E nesse momento ali, Deus o livrou, Deus guardou a vida do seu servo. E quando Davi percebeu essa bondade
a grande misericórdia de Deus na sua vida, ele não se esqueceu de bendizer ao Senhor. Então, ele escreve o Salmo de número 34: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Quando o salmista diz sempre nos meus lábios, ele está nos ensinando que nos momentos bons e nos momentos ruins, ou seja, em todos os momentos da nossa vida, sempre tem que haver louvor nos nossos lábios. Você já experimentou alguma vez louvar a Deus na tribulação? Você já experimentou alguma vez sentindo dor, sendo atribulado, sendo atribulada, sendo afligido, sendo afligida? Você já experimentou louvar a Deus nesse momento? Pois experimente, irmãos, experimente, porque quando nós louvamos a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus através do nosso louvor, e esse louvor é sincero, esse louvor é verdadeiro, Deus também se agrada de nós, e Deus também nos livra de todo mal, de toda tribulação. Então Davi entendia isso, e ele escreve esse salmo para mostrar para nós, para essa geração futura, para a nossa geração de hoje e para as posteriores, que Deus é bom, e que nós temos que provar que Deus é bom. Quando o salmista diz provai que o Senhor é bom, quando o salmista diz provai e vede que o Senhor é bom, ele não está dizendo que é para me colocar Deus à prova, para me testar a Deus. Não. Ele está dizendo, a palavra de Deus está nos ensinando a observar, a termos a sensibilidade de ver que em todos os momentos da nossa vida nós temos um Deus que age de bondade conosco, que se nós estamos bem, você entende que é a bondade de Deus, mas se você está mal, então você entende que Deus não é bom contigo, não é bom com você. Pelo contrário, quando Davi diz provai e vede que o Senhor é bom, ele está nos ensinando a analisarmos, a fazermos uma análise da nossa vida. Você que já entregou a sua vida a Jesus, você que tem a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, a palavra de Deus está nos ensinando hoje a provar a bondade de Deus. Como eu te disse, não é fazer prova, não é testar Deus, não. É prestar atenção nos mínimos detalhes da tua vida. É parar e analisar e ver que tudo que está acontecendo na tua vida coopera para o teu bem. É Deus usando de bondade contigo, é Deus usando de misericórdia contigo. Até na doença, pastor, até na doença. Até na escassez, pastor, até na escassez. Irmãos, nós servimos um Deus que Ele provê todos os dias para todos os moradores do mundo. E o que é você? E o que é a sua família? Para Ele não é nada, irmãos. Então, se hoje você está sentindo falta de escassez de alguma coisa, escassez de alimento, escassez de saúde, escassez de paz, pode ter certeza, para e analisa e vê se isso não está acontecendo para o teu bem, e no final das contas você vai ver que isso Deus usou para te aproximar dele, e no final das contas também você vai ter a certeza que Deus é bom, que Deus é misericordioso contigo. Então, um homem que estava sendo atribulado, irmão, de todos os lados, um homem que estava sofrendo ameaça de morte de todos os lados. Agora imagina, Davi tinha acabado de sair da presença de um sacerdote de Deus, aonde lá naquele local estava a espada de Golias que Davi havia matado.
Agora imagina Davi chegando a Gate com essa espada. A espada já denunciava que aquele era Davi, porque ele estava com a espada de Golias, o homem a quem ele havia matado. Então vejam quantas tribulações esse homem passou, quantas aflições esse homem viveu. E esse homem chegou à beira de ser morto por homens que queriam tirar a sua vida, mas Deus o livrou. Se você for acompanhar a trajetória de Davi aqui na Bíblia, se você for ler 1 Samuel, 2 Samuel e ver a trajetória de Davi na Bíblia, você vai ver que tudo o que aconteceu com Davi foi Deus mostrando a sua bondade, a sua misericórdia na vida desse homem de Deus. Então, irmãos, quando te falta alimento, quando te falta paz, quando você sente escassez das coisas, é nesse momento, é nessa hora que você busca Deus. É nesse momento, é nessa hora que você encontra refúgio em Deus. E às vezes, Ele fica em silêncio. Você não consegue entender o trabalhar e o agir de Deus, porque diz a palavra de Deus que os pensamentos deles estão acima do nosso. Ele não pensa como eu e você pensamos. Ele não traça a meta como eu e você traçamos. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados na minha e na tua vida. Então, quando Davi diz aqui no título do Salmo, provai que o Senhor é bom, ele está nos ensinando. Comece agora, irmão, irmã, a analisar a tua vida e ver que o desenrolar da tua história está caminhando para que você tenha um final feliz, se você estiver com Cristo. Se o teu coração for voltado para Deus, se você serve a Jesus, você pode ver que o desenrolar da tua história está te encaminhando para um futuro brilhante. Que quando você pensa que é teu fim, não é teu fim. Que quando você pensa que acabou, Deus diz, não acabou. As forças de Deus jamais se esgotam. Ele faz conforme a sua vontade, conforme lhe apraz. Então você tem que crer numa coisa: a tua vida está nas mãos do Senhor. O teu trabalho está nas mãos do Senhor. Se você entregou os teus filhos, a tua família, o teu trabalho na mão do Senhor, então descansa. Não se perturba. É o que a palavra de Deus está dizendo. Apenas sente, espere e tenha a prova de que Deus é bom. Provai e vede que mesmo você sendo afligido, mesmo você sendo atribulado, no final você verá que Deus é bom. Davi sabia disso, por isso que ele diz, bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha o que ele diz no versículo número 2, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Quando ele diz gloriar-se-á, ele está dizendo que ele vai falar com orgulho, bem de Deus, de toda a sua alma, de todo o seu coração, não é só da boca para fora. Não é aqueles crentes que quando encontra o outro na rua, e aí, irmão, vai bem? Vai bem, tudo bem. Mentira, não está bem. Davi está dizendo, ele gloriar-se-á no Senhor. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Ele irá falar com orgulho, ele terá orgulho de Deus, orgulho de servir ao Deus Todo-Poderoso. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Davi está dizendo, aqueles que também necessitam da ajuda de Deus, aqueles que também estão numa posição difícil da sua vida, eles verão o que Deus fez comigo, eles verão a bondade, eles verão a misericórdia de Deus na minha vida, e eles também se alegrarão, eles também terão a mim como referência, a paciência, a busca como referência na sua vida. Então, meus irmãos, provai e vede que o Senhor é bom. Eu quero te dizer nesse momento que não importa
a situação que você esteja vivendo, não importa o vale que você esteja atravessando, se você entregou a sua vida a Jesus, se você tem a Jesus como teu único e verdadeiro Salvador, não te falta mais nada. Não me falta mais nada. Pode ter certeza disso. E se faltar alguma coisa para mim e para você, sabe o que é? Gratidão no nosso coração. Se faltar alguma coisa para nós, faltará isso aqui: bendirei o Senhor em todo o tempo. Irá faltar alegria, gozo, ter orgulho de falar de Deus, de falar bem de Deus, sabendo que você tem um Deus que guarda, livra e protege a tua vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, acalma o teu coração, aquieta a tua alma. Não sou eu que estou com você, é o teu Deus que está com você. É o teu Deus que manda te dizer nesse momento que Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele não irá te abandonar e jamais te deixará. Ele é fiel, Ele permanece fiel, a fidelidade dele jamais terá fim. O que nós temos que fazer é esperar e saber que as coisas que nos têm acontecido têm nos contribuído para o nosso bem e que no final mostrará, nós teremos prova concreta de que Deus é bom, de que mesmo passando pela dificuldade, mesmo passando pela tribulação, mesmo passando por uma enfermidade, no final nós teremos certeza de que Deus é bom, de que Ele usou essa dificuldade, de que Ele usou essa tribulação, de que Ele permitiu essa aflição para nos fazer bem, para nos fazer bem. Davi entendia isso, irmãos, e se você se aprofundar um pouco na palavra de Deus, você vai entender isso também. Saul, eu já vi pregador pregando, dizendo que Saul não foi um rei escolhido por Deus. Mentira, Saul sim foi escolhido por Deus. Você pode ler isso na Bíblia. A Bíblia fala claramente que Deus o escolheu. Tanto que é que Davi teve 2 oportunidades de matar Saul, mas ele não matou, porque ele disse: longe de mim tocar eu no ungido do Senhor. Por que foi Deus que escolheu Saul? Porque o mesmo que ungiu a Saul a rei, foi o mesmo que ungiu a Davi a rei, o profeta Samuel. Então, mas se você for olhar a história, a trajetória de Saul e comparar a história, a trajetória de Davi, você vai ver que Saul não sofreu nem um terço do que Davi sofreu, de que Saul não foi provado nem um terço do que Davi foi provado. E por Saul não ter sido provado, e por Saul não ter passado pela aflição, pela tribulação, foi que Deus o rejeitou. Então aqui eu quero que você entenda e aprenda uma coisa: quando nós não somos afligidos, quando nós não passamos pela prova, quando nós não somos aprisolados como se aprisola o ouro, nós podemos ser rejeitados fácil pelo Senhor. Mas o rei Davi, esse homem, ao ser afligido, ao ser atribulado, ele pôde conhecer a grandeza de Deus na vida dele, ele pôde conhecer que em todos os momentos da sua vida, ele sofrendo perigo de morte, Deus jamais o abandonou, Deus jamais o deixara. Pois é isso que Deus quer que nós venhamos entender, meus irmãos e minhas irmãs que agora estão tendo a oportunidade de ver essa mensagem. O Senhor quer que nós venhamos entender que tudo isso que está acontecendo na minha e na tua vida, seja ela boa, seja ela ruim, isso está contribuindo para que eu e você venhamos ter a certeza que Deus é bom, que Ele usou disso para provar
para mim e para você que Ele é bom, que Ele tem misericórdia de nós. Então, meus irmãos, eu quero terminar essa pregação hoje, essa primeira parte dessa pregação, provai e vede que o Senhor é bom, falando exatamente isso, o título dessa mensagem, provai e vede que o Senhor é bom. Espere, tenha paciência, tenha confiança no Senhor, porque certeza eu tenho que no momento certo, na hora certa, Ele vai agir ao teu favor. Amém, meus amados? Essa é a palavra do Senhor nesse momento. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem dado a mim e que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã, ricamente. Que a palavra do Senhor venha habitar ricamente no teu coração e no meu coração. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.